isto pouca gente fala, que há dois tipos de sexo. O sexo que é o sexo somático, o sexo do corpo, que é o sexo, vamos dizer, entre as virilhas. É o sexo da fruta, da frutinha. É o sexo do instinto, é o sexo do tesão, propriamente dito, o sexo dos órgãos, dos órgãos sexuais. Mas existe o sexo holossomático, que é o sexo entre as minhas orelhinhas lindas. Entre as orelhas eu tenho o meu cérebro. Este sexo é o sexo da vontade, é o sexo da intencionalidade. E é o sexo do que se chama o pensene, que é o pensamento, o sentimento e a energia. O que é que isto quer dizer? O sexo começa muito antes de chegar às virilhas, o sexo começa no meu cérebro, o sexo começa com a minha intenção, o sexo começa com a minha vontade e o sexo começa com o meu pensamento. E existem 6 considerações importantes quanto ao sexo. O sexo existe porque eu tenho um corpo físico. O sexo só existe no meu corpo físico. E só existe corpo físico a partir do sexo. O psicossoma, que é o meu corpo emocional, e o mental soma, que é o meu corpo mental, não dependem do sexo. Por isso, quando nós deixamos o corpinho físico aqui e passamos a ser uma consciência sem corpo físico, é o mesmo que dizer morremos, vamos desta para melhor. Nós não precisamos de sexo da forma como nós estamos habituados a ver o sexo aqui no planeta. Portanto, nós, enquanto consciência, não temos sexo. O principal órgão sexual, eu sei que vocês estão a pensar noutra coisa quando eu falo no principal órgão sexual, mas o principal órgão sexual é uma coisa que cresce, que é a vontade. A vontade cresce à medida que eu dou estímulo para que ela cresça. E, portanto, o soma, que é o meu corpo físico, e o sexo são mantidos pelas energias conscienciais, que é a mesma coisa que dizer a vontade. Então, em relação à sociedade atual, existem imensos bloqueios para a nossa sexualidade. Porquê é que nós, com isto tudo que eu vos acabei de dizer, que o sexo é lindo, maravilhoso, bibibi, mamamã, porquê é que nós não temos uma sexualidade plena, feliz, esplendorosa, com sexo ardente, fogoso? Porquê é que não nos apetece diariamente? Porquê é que não nos apetece só com um olhar ou só com uma palavra? Então, isto acontece porque nós temos uma educação demasiado repressiva, nós temos uma cultura que nos ensinou que o sexo existe para a reprodução, a baixa libido, que é anedotizada essencialmente nas madames, tem a ver com a rotina da vida familiar e do trabalho e de alguma divisão injusta das tarefas domésticas em que a mulher fica com quase tudo a seu cargo, e também a baixa libido existe por altos níveis de stress, com trabalhos com altos níveis de stress, com altos níveis de exigência, e agora com esta loucura da pandemia temos o teletrabalho, a telescola, só não podemos ter telesexo, bem, se calhar até alguns têm telesexo. Como eu vou dizer à frente, desde que os dois estejam de acordo com as regras, está tudo bem. Então nós temos muita falta de tempo, vivemos muito ansiosos com o dia da manhã, vivemos com muito medo daquilo que vai acontecer, com muita preocupação. A tecnologia digital absorve-nos imenso tempo, temos tantos vídeos para ver, tantas mensagens para abrir, vivemos muito concentrados no futuro e isto faz com que realmente não tenhamos o tempo e a disponibilidade emocional que são precisos para que hajam relações sexuais prazerosas e compatíveis. Existem alguns mitos sobre o sexo que estão a atrapalhar o prazer que deveríamos ter com o sexo. Por exemplo, o primeiro mito tem a ver com os preliminares. Existe um mito de que os preliminares não são sexo. Os preliminares já são sexo,
até porque se ouviram a explicação que eu dei acerca do acoplamento áurico e da troca de energia entre duas consciências, assim que se estabelece um flerte, uma conexão, um olhar, umas palavras já um pouquinho mais pornográfica, os preliminares são o sexo, toda e qualquer forma de estímulo genital é sexo, e portanto devemos tratar os preliminares com a importância que nos merecem dentro da relação sexual. Mito número 2, que o orgasmo só acontece com a penetração. Como sabem, todo o sexo é todo o tipo de estímulo sensual, portanto qualquer um deles pode ser uma forma de prazer e, portanto, nós podemos chegar ao orgasmo das mais diversas formas, com sexo oral, com carinhos noutras partes do corpo, portanto deixo isso à vossa imaginação, muito mais não posso dizer por estas vias. Terceiro mito, o sexo depende da ereção. Ora, isto primeiro é impossível porque eu acabei de dizer que podemos chegar ao orgasmo sem ser com a penetração. E o prazer pode estar em qualquer tipo de estímulo e, portanto, sem ereção também pode acontecer. E se isto fosse possível, então a homossexualidade feminina não teria orgasmo e existem imensos estudos com homossexuais femininos que nos mostram que têm orgasmo e inclusivamente multi-orgasmos sem pénis, obviamente. Depois, falar de que o quarto mito, este é um mito que eu gosto particularmente, que diz que o homem gosta mais de sexo do que da mulher. Isto tem a ver essencialmente com a repressão que existiu a partir da Idade Média em relação ao sexo, em que a mulher era usada para a reprodução e, neste momento, dizer que é mais aceito socialmente que o homem goste de sexo. Às meninas, às mulheres fica mal dizer ou admitir que não gostam de sexo e, embora nós saibamos que a libido é uma coisa muito pessoal e varia de consciência para consciência, mas do ponto de vista biológico, a libido de um homem deve ser igual à libido de uma mulher. Não é porque as mulheres tomam medicamentos, nomeadamente a pílula, que dá uma inibição da libido e também alguma inibição da lubrificação vaginal, o que pode impedir o desfrutar da relação sexual na totalidade, e aqui devemos ter o cuidado de usar um lubrificante vaginal, como por exemplo o óleo de coco. Eu sou muito fã do óleo de coco, ou um lubrificante comprado em farmácias próprio para a idade da mulher. Quinto mito, é comum a mulher não ter orgasmo. Ora, é de consenso geral que as mulheres têm mais dificuldade em chegar ao orgasmo. Isto acontece por uma série de motivos, nos quais já falamos, porque a mulher fica com a maioria das tarefas domésticas a seu cargo e também porque há uma falta de explicação à sociedade de uma forma geral e ao homem em particular, que precisa de investir numa coisa que se chama erotismo e sensualidade, porque lembrem-se que o sexo começa entre as orelhas. Se começa no que está entre as orelhas, o sexo não começa no meio das virilhas. E, portanto, enquanto que o homem é visual, qualquer pensamento, qualquer desbotoar de blusa já é suficiente para que se inicie uma cascata de neurotransmissores pela corrente sanguínea que fazem com que a fruta amadureça, não, fique verde. Porque se amadurecer pode cair e não é isso que nós queremos. Bom, mas as mulheres precisam de... É fantástico a minha capacidade de me rir sozinha, aqui nesta sala, a olhar para mim própria. Bom, as mulheres, portanto, não é que tenham mais dificuldade em chegar ao orgasmo, é que as mulheres não são estimuladas o suficiente para que isto aconteça. Não é natural, nem é normal que a mulher não tenha orgasmo. A mulher deve ter orgasmo
e o homem deve ocupar-se de fazer com que isso aconteça. Sem isso, o homem não deve ter o seu final feliz. Deve esperar pela sua mulher, se for preciso recuar, como é que eu vou explicar, nos andamentos da carruagem, recuar, fazer um pouquinho de estímulo com algumas partes que estão, por exemplo, no meio dos dentes, utilizando a língua, por exemplo.